Olá, pessoal. Meu nome sou Joyce Roma. Estou aqui com 3 cirurgiões falando sobre colilitíase, o Dr. Alexandre Cerqueira, Dr. Felipe Victor e Dr. Adolfo Bamonte. Nós vamos começar com algumas perguntas, um caso clínico, seguindo de mais 2 perguntas. O nosso tema é indicações cirúrgicas em pacientes sem hepatopatia e desafios da cirurgia no paciente com cirrose. Bem, então, Dr. Felipe Victor, quais são as indicações cirúrgicas para colilitíase em pacientes sem hepatopatia? Bom, olá todo mundo, olá a todos. Se você for ser bem estrito, né, o paciente com colilitíase é aquele paciente que tem sintomas. Então, eu acho que se você tem algum tipo de sintoma, especialmente no andar superior do abdômen, e o paciente apresenta um ultrassom com colilitíase, esse paciente é um candidato à cirurgia, né? Eu acho que o que às vezes confunde um pouco é você conseguir determinar que aquela queixa do paciente que ele te refere é relacionada a cálculo na vesícula ou se é, por exemplo, alguma questão gástrica, alguma questão do adenal que possa ter ali. Mas, assim, para ser bem direto na resposta é o seguinte: colilitíase com sintomas. Fica no ar aí a discussão quais são os sintomas, né? Então, classicamente, é quando a gente fala da cólica biliar. É aquele paciente que come, especialmente comidas gordurosas, e logo após ele tem uma crise de dor. Então, ele fica com uma dor mantida, às vezes por 10, 15, 20 minutos. Então, esse seria, eu acho, que o paciente clássico para se indicar uma costectomia nele. Tá ótimo. Alguém quer complementar? Não, perfeito, concordo. Só um acréscimo relacionado a pacientes que podem ter um sintoma de vesícula, né, de colilitíase, com náuseas, vômitos, e às vezes o ultrassom não mostra o cálculo. Né? Tem uma lâmina biliar espessa, e às vezes não é infrequente você precisar fazer um outro exame, às vezes até uma ecoendoscopia, para poder identificar a microlitíase. Eu tive recentemente um paciente com microlitíase com 13 episódios de pancreatite, e 3 ultrassonografias mostrando que estava sem cálculo. Isso com jejum de 8, 10, 12 horas. E só na ecoendoscopia, quando você faz a ecoendoscopia, a filmagem é até interessante, você vê os cristais lá, e o paciente chegou a 2.000, 3.000 de amilase. Então, assim, microlitíase realmente é uma situação que às vezes não se identifica no ultrassom, apesar dos sintomas do paciente de colilitíase, né, com cólica biliar, às vezes até com pancreatite. Não sei, só complementando o que o senhor falou, mas na minha prática clínica eu costumo indicar, mesmo com lama biliar. Justamente pensando nessa possibilidade. Pesando o risco-benefício, né? É melhor operar ou não operar? Prefiro operar para evitar uma pancreatite ou alguma coisa do tipo. Com sintomas? Oi? Com sintomas ou assintomático? Sim, mesmo assintomático. Operaria, tendo lama biliar. Na experiência de vocês, o tamanho e quantidade de cálculos podem influenciar na decisão cirúrgica? Isso aí, assim, é uma pergunta meio pegadinha, né? Digamos assim, né? Parece uma pergunta bastante simples, né? Que você olha assim, mas tem algumas coisas que, se você for rever na literatura, foge um pouquinho e muito da prática corrente que você vê no dia a dia, né? Então, se você for pegar livros mais antigos, você começa a ver que a microlitíase, por exemplo, é uma indicação absoluta de costectomia, porque a microlitíase poderia causar uma pancreatite nesse tipo de paciente. Porém, quando você reporta na literatura um pouco mais recente, aquele paciente assintomático, você não vê essa distinção. Então, assim, o paciente que está assintomático, você teoricamente pode não operar, tá? Num paciente com microlitíase. Aí você vai para o outro extremo, que seria a macrolitíase, aquela paciente que tem um cálculo muito grande. Aí a literatura já é um pouco mais coesa. O que eles falam? Cálculos muito grandes, apesar de não ter uma correlação estatística muito significativa, ele pode ter uma tendência maior a fazer câncer de vesícula. Então, o cálculo grande, você acaba indicando a cirurgia mesmo no paciente assintomático, porque ele teria uma tendência a ter uma maior chance de câncer naquele paciente. Então, isso se a gente for ver o guideline que saiu agora, ele fala que é uma recomendação moderada com grau de evidência baixo, tá? Então, você tem um pouco disso. E a microlitíase fica em cima do muro. Então, assim, na prática nossa, eu acho que se você for perguntar para a grande maioria do cirurgião, o cirurgião não fica muito confortável em ver uma microlitíase e não indicar cirurgia. Então, por quê? Porque a gente acaba vendo também a complicação da pancreatite, que estatisticamente é baixo. Tá? Se você for olhar todas as microlitíases, aquele paciente que faz pancreatite, é 0,3%, alguma coisa assim. É mais fácil o paciente desenvolver uma colicistite por microlitíase do que desenvolver uma pancreatite. Então, assim, isso do ponto de vista estatístico.
Então, se você for olhar estritamente a resposta da pergunta, seria: acho que sim, pode influenciar a minha indicação, especialmente nos cálculos grandes, mas fica aberto aí até para a discussão dos outros colegas, quando você tem uma questão da microlitíase, que fica aí esse limbo, digamos assim, de quando indicar. Eu, particularmente, o microlitíase, eu indico sempre. Agora, a questão do cálculo grande, que você vai ver no livro, é 3 centímetros, 4 centímetros. E acima de 2 centímetros, o cálculo não vai sair da vesícula. Dificilmente sai, porque não vai ter um cisco largo para sair. O cisco é de 3, 4 milímetros, às vezes 8 milímetros no máximo, que não está muito dilatado. Então, cálculo de 2 centímetros é um paciente que, se é jovem, eu indico cirurgia. Se o paciente já tem alguma comorbidade e já tem alguma situação, eu acompanho. Agora, para cima de 2 centímetros, paciente jovem, geralmente indico cirurgia, porque ele vai ter uma chance maior de ter ali uma complicação, uma colicistite, alguma coisa assim, e ter uma chance maior a longo prazo, 10, 20, 30 anos com cálculo na vesícula, de ter um tumor de vesícula. Isso é uma coisa que está um pouco mais definida. Eu concordo com tudo que o senhor falou, mas assim, eu tenho uma prática clínica de não saber qual vai ser o destino do paciente independente do tamanho do cálculo. Então, se é um paciente que eu vejo que vai se perder e ele tem um achado que vai da microlitíase até o cálculo maior que 2, 3 centímetros, a minha tendência é indicar. Essa é um pouco até mais radical, porque eu não sei em que momento esse cara vai se apresentar com um cálculo pior ou já com uma complicação de uma litíase maior. Então, eu acabo tendo uma abordagem um pouco mais radical e operando. Mas eu concordo com tudo que o senhor falou aí, nesse momento. Isso é uma coisa importante, né? O paciente que você opte por um tratamento não operatório de uma litíase assintomática, independente do tamanho do cálculo, você tem que orientar o paciente aos sinais de alarme. Né? Então, assim, se ele fizer dor, mantida, essas coisas, ele tem que procurar uma assistência médica, com certeza. Né? E quais as indicações da colestectomia profilática na colilitíase, Adolfo? Então, quando a gente está falando de colilitíase, praticamente 80% dos indivíduos que têm cálculo podem ser assintomáticos. Só 20% que vem a desenvolver sintoma. É um número muito grande, é um número muito expressivo, mas o potencial de complicação de ter um cálculo, ele é muito variável também. Ele vai desde pequenas possibilidades como pancreatite na microlitíase até complicações mais graves, como uma fístula com duodeno, uma fístula com estômago, com cólon, fazendo abscesso hepático, esse tipo de coisa. Então, no geral, se é um paciente que tem um bom performance clínico, um paciente jovem, ou um paciente de alto risco para desenvolver alguma complicação relacionada à vesícula biliar, normalmente, por mais que ele esteja assintomático e tenha cálculo, a gente costuma indicar a cirurgia. Vou dar um exemplo. Pacientes pós-transplantes imunossuprimidos que encontram uma colilitíase. São pacientes que são candidatos independente do tamanho, justamente pela possibilidade de complicação e por serem imunossuprimidos. Muitas vezes você tem a indicação profilática num paciente, por exemplo, que... Mas transplante, desculpa, de transplante de rim ou transplante de fígado? Não, transplantes em geral. Ah, tá. O transplantado de fígado ele já é colestectomizado na sala. É isso aí. Claro, eu ia deixar isso claro. Mas eu falei errado, não? Né? Não. Mas o transplantado que é imunossuprimido no geral, você acaba indicando justamente por essas questões, porque ele é um paciente que é suscetível à infecção e um desenvolvimento até mais grave de um quadro infeccioso por ser imunossuprimido. Então, você também tem as questões profiláticas, por exemplo, um paciente que é astronauta, você acaba tirando mesmo sem ter cálculo até, inclusive. Né? E no geral, assim, eu particularmente, como eu tinha falado antes, eu tenho uma abordagem um pouco mais agressiva. Por mais que você tenha aí uma incidência daquela síndrome, pós-colecistectomia, que são aquele grupo de sintomas que o paciente desenvolve quando tira a vesícula, pode ter gás, pode ter constipação, diarreia, dor abdominal. Mais ou menos 40% dos pacientes pode chegar a ter essa apresentação. Eu acho que o risco-benefício de você fazer a colestectomia ainda é superior a essa possibilidade do desenvolvimento da síndrome pós-colestectomia. E qual a experiência de vocês na colestectomia por colilitíase em pacientes com manifestações atípicas? Aqueles sintomas que não são típicos. É muito difícil a gente pegar manifestações atípicas. Eu até dei uma olhada na literatura para poder. Porque às vezes a gente indica que não acha nada, não tem indicação, não tem endoscopia dor. sem nada, assim, gastrite leve, duodenite, não tem estrongilose, não tem nada. Às vezes trata como doença funcional e mesmo assim permanece com dor. Eu costumo brincar, né? Botam sempre a culpa na vesícula, né? Então, às vezes, o paciente é o contrário. O paciente, por exemplo, tem uma queixa típica de uma epigastralgia, por exemplo, uma gastrite. E faz um ultrassom por qualquer carga d'água e vem lá, litíase da vesícula biliar. Então, assim, esse paciente,
ele é sintomático da vesícula ou do estômago, né? Então, assim, a gente não pode apenas culpar a vesícula por tudo, né? Mas eu concordo, assim, que quando tem manifestação atípica, você já esgotou tudo e o paciente continua a ter sintoma, a cirurgia da vesícula, apesar de estar descrita a síndrome pós-colestectomia chegando a 40%, na prática, você não vê esses sintomas acontecendo no paciente pós-colestectomia, né? Você não vê diarreia, não vê sintomas grandes, importantes. Então, eu acho que se existe uma dúvida de ter uma manifestação atípica, acho que talvez valha a pena, já que você não conseguiu tratar de outra forma, realizar a colestectomia sim. E tem um detalhe que, assim, na prática que a gente vê, não é infrequente ele passar por 2 clínicos, que já está tentando fechar esse diagnóstico, já passou por um cirurgião, já passou pelo outro, e às vezes já chega até com risco cirúrgico. Sim. Com manifestações atípicas, com colitise e com risco cirúrgico. E é muito difícil você convencer esse paciente que você vai tratar ele de maneira conservadora, acompanhar a contração. É muito difícil. Geralmente ele já chega com um pacote fechado e quer operar, né? E essa pergunta ela abre um pouco da interpretação para a questão seguinte, assim, o que você chama de manifestação atípica? É uma manifestação clínica atípica do paciente que é sabidamente portador de colecistolitíase, ou é um paciente que chega com uma clínica totalmente diferente, você acaba operando a vesícula porque você não achou nada, entendeu? Eu já peguei, por exemplo, paciente com colecistite, aí estou falando de um cara que já desenvolveu a colecistite, mas que a dor dele era uma dor irradiada para o ombro. Não sei se vocês já chegaram a ter essa oportunidade, mas às vezes acontece. É uma manifestação atípica de uma complicação dessa. Eu até fiquei meio... Essa é uma complicação atípica de uma colecistite, né? Pelo que eu entendi da pergunta, é apenas o paciente tem colecistite, mas não tem uma colelitise, mas não tem a cólica biliar, que é o tratamento mais clássico. Náusea, vômito, dor abdominal, né? Associado à refeição, exato. Bem, então vamos passar para o caso clínico. Paciente de 51 anos, sexo masculino, diabético, portador de cirrose hepática MET-ALD, TIA com hipertensão porta. Teve descompensações prévias à CIT e encefalopatia episódica tratada, endoscopia com gastropatia hipertensiva acentuada e gastrite erosiva plana moderada de antro, um ultrassom com fígado cirrótico, uma vesícula semidistendida, com pequenos cálculos em seu interior, uma porta de 1,2, presença de mínima CIT, baço 18 centímetros. Ao exame anectérico, sem flapping, abdômen depressivo, não havia CIT, a palpação abdominal, sem sinais de descompressão dolorosa. Queixava-se de uma dor abdominal à direita, na maior parte do dia, mas não tinha relação com as refeições, né? Melhorava parcialmente com analgésico. Tinha uma colonoscopia normal, fazia uso de carvedilol, lactolona, aldactone, furosemida, insulina, losartana, simvastatina e pantoprazol. E aí a gente queria discutir a conduta para esse caso. Nos pacientes hepatopatas, quais são os desafios, quanto que se recomenda, e qual é a recomendação da colecistectomia? Então, eu vejo assim, hepatopata, colitise com hepatopata em 2 circunstâncias. Uma é relacionada à disfunção do fígado, insuficiência hepática, né, que o paciente vai evoluindo, que está mais pelo mialde, e outro paciente com hipertensão porta, que às vezes o paciente faz um quadro de hipertensão pré-portal importante. Eu vi essa semana retrasada uma paciente que eu estou acompanhando ela há 6 meses, é um dos motivos que eu estou acompanhando ela durante 6 meses, até um cavernoma de porta, que ela tem uma veia tributária chegando no fígado de 1,2 e a veia porta completamente trombosada. E na verdade ela tem justamente uma vesícula dessa forma, ela tem uma vesícula já encaminhando para uma vesícula esclerotrófica. Então, até que ponto aquela manifestação que ela tem é uma manifestação da colitise ou do quadro dela de hepatopatia? É muito parecido com esse caso, que não tem relação com a alimentação. É uma paciente diabética, já por si só já é uma indicação de paciente com colitise nesses casos. Mas os pacientes com chá de ar, né, não tem ascite, aqui não tem uma hipertensão porta importante no pedículo, né, tem mais relacionada ali a parte do estômago, eu indicaria a cirurgia para ela, uma colecistectomia, explicando os riscos das cirurgias, que é um pouco maior, né, o risco de sangramento principalmente, e disfunção hepática no pós-operatório. Mas não é tão frequente, não. Se fizer uma cirurgia rápida, laparoscópica, não tem mel de baixo, mel de chá de baixo, chá de ar, então, assim, a princípio não me assusta, não. Você operaria, faria a colecistectomia nesse caso? Sim. Diferente de um paciente que chega para a gente com ascite, com chá de C, B alto, aí geralmente não. Eu acho que nesse caso clínico a gente volta justamente àquela discussão anterior, né? Será que esse sintoma é da vesícula? Aí a pergunta é, será que vale pagar para ver num paciente hepatopata a colecistectomia? Concordo plenamente com o que o Alexandre falou. Se for, já fez de tudo, o paciente não melhora, continua tendo os sintomas, você não acha uma causa,
talvez a cirurgia seja um caminho, sim. E o que eu acho também que não que eu acho que tem que ficar a mensagem que assim, é possível realizar a costectomia num paciente com child baixo sem grandes complicações para o paciente, que já não é a mesma verdade com os child mais avançados. E às vezes você está na fila de transplante e tem uma cólica biliar na fila de transplante, aí esse é o grande dilema. O paciente na lista de transplante vai transplantar e ali está no mel de 20, 22 e tem uma cólica biliar, às vezes até uma colicistite, sabe que daqui a 3 meses vai operar o fígado e vai tirar o fígado, vai tirar a vesícula, vai sair tudo junto. Então, assim, esse é um dente mais difícil. E o próprio MELD, né, e o Child, eles não conseguem ser escalas muito fidedignas para você tomar uma decisão cirúrgica. Você leva em consideração, como o doutor falou, a hipertensão portal, por exemplo. Né? O nível da hipertensão portal não vai ser refletido ali naquelas 2 escalas. Entendeu? Então, a escala por si só, como está na pergunta ali, não tem uma numeração específica que você contraindicaria fazer a colecistectomia. Entendi. Se existe um valor de mel de child que indique ou contraindique, né? Exatamente. Óbvio que assim, você pegar um child C ou um mel de acima de 30, você vai pensar muito antes de operar. Mas eu falo assim, a numeração isolada, se você pega, né, principalmente números mais baixos, você se sente seguro, mas se tem uma avaliação mais baixa no MELD e ele tem uma hipertensão, como ele falou aqui, com uma biliopatia portal, né, com aquela degeneração cavernomatosa, isso aí com certeza não vai ser um fator que vai te fazer pensar muito em operar. Entendeu? Não é só a escala sozinha que vai te indicar isso. E a última pergunta é: quais as principais complicações no hepatopata, né? E se são as mesmas nos não hepatopatas? Bom, no hepatopata é tudo um pouco mais difícil, né? O paciente geralmente sangra um pouco mais, até às vezes até no trocate, no umbilical, você já tem ali a veia ali já que aumenta de tamanho, né? Você tem a dificuldade às vezes de acesso, tem que mudar até acesso, você tem que fazer um acesso fora do umbigo, você tem que voltar um pouco mais acima para sair um pouco ali da circulação colateral. Então isso é mais difícil. Então, a principal complicação que eu vejo na minha cabeça é o sangramento. Isso é uma das complicações. Segunda, a disfunção hepática no pós-operatório. Então, assim, o paciente pode fazer um pouco mais de ascite. Às vezes, tem que ficar um pouquinho mais de tempo no hospital, geralmente é 24 horas, fica um pouco mais de tempo para regular ali, fazer diurético, melhorar a ascite. Mas a principal complicação que eu vejo na minha cabeça é a hemorragia, o sangramento. Segunda, disfunção hepática. Complicação de via biliar, que é um medo que todo mundo tem que ter, né? Isso serve tanto para não hepatopata quanto hepatopata. Então, assim, isso aí, na verdade, isso não me assusta muito, não. É mais o sangramento mesmo. Eu acho que é isso, né? Que o medo de todo cirurgião que está operando vesícula é a lesão de via biliar. Essa é a lesão mais temida de qualquer complicação cirúrgica da vesícula. Só que no hepatopata você associa e bota na frente da lesão de via biliar, você coloca na frente o sangramento, que eu acho que é o principal, e a disfunção hepática aguda no pós-operatório. Tá bom, estão encerrados. Perfeito. Foi um prazer. Obrigada. Prazer.